Fala, gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo domingo a todos. Hoje é dia de Grêmio, 8h30 da noite contra o Cruzeiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes não terá Bright White, não terá também no meio de semana contra o Alianza Lima pela Sul-Americana e pelos treinamentos parece já ter escolhido o seu atacante. Vamos falar também sobre Pedro, que está de saída possivelmente do Flamengo. Filipe Luís detonou publicamente o jogador que está afastado. Tem dirigente colocando preço. O Grêmio pode comprar agora com Marcelo Marques, poderia sonhar com a contratação desse jogador. A gente vai falar sobre isso e também sobre o jovem que está ganhando mais espaço, que subiu para treinar com o profissional, teve o seu contrato renovado e uma importante valorização salarial e também um importante aumento da multa rescisória para clubes europeus. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, tu sabe que é importante para esse conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal, estamos chegando na marca dos 60 mil inscritos, confere se tu já se inscreveu, se não se inscreva, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas, assim como teu nome, sobrenome, a cidade, o país que tu acompanha. No final do vídeo, na maioria das vezes eu mando alguns abraços aqui pra galera, vai ocorrer nesse vídeo aqui lá na parte final, beleza? Primeiro ponto, o jovem que está sendo valorizado é Luiz Eduardo, zagueiro que foi destaque absoluto do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior do início desse ano. Lembram dele? Até gol fez na partida contra o Palmeiras. É um jogador que marca muito bem, que tem ótimas características defensivas, o que obviamente é o mais importante para um zagueiro, mas também é um jogador de personalidade, que se solta, que tem uma boa saída de bola e tem um bom poder de cabeceio. Ele é perigoso na área adversária. Luiz Eduardo é um jogador que o Grêmio aposta muito. É cedo, tem 17 anos, mas tem demonstrado qualidade e aquilo que a gente fala muito. Cada vez mais os clubes da Europa vêm buscar cedo aqui no Brasil. Então é importante formar. E é por isso que ele, mesmo ainda não sendo totalmente do profissional, não foi ainda oficializada a ida dele para o profissional, ele meio que transita, também treina e joga com a base, ele já está muito bem incorporado no elenco e treinando com o técnico Mano Menezes, aprendendo, maturando, corrigindo os problemas, o que é normal, tudo absolutamente normal da sua idade. O Grêmio gosta muito dele, aposta muito nele e por isso renovou o contrato do jogador. Ele logo será utilizado. É importante ter uma cautela maior com o zagueiro, que também é normal. O atacante muitas vezes acaba sendo colocado mais rapidamente, né? Porque não se queima, né? O atacante pegou uma bola, perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, se na quarta ele dá um drible, dá um passe, sai o gol, ele se valorizou. O zagueiro pode ter acertado 50 vezes. Se ele errou uma que saiu o gol, ele se queima. Então, cautela, porque é um zagueiro, faz parte do jogo. Mas o Grêmio renovou o contrato dele. O vínculo ia até 16 de janeiro de 2027, ou seja, não estava prestes a terminar. 16 de janeiro de 2027, o Grêmio ampliou para 31 de maio de 2028. Um pouquinho mais de um ano a mais do que o vínculo anterior. Ampliou a multa rescisória. A anterior era de 40 milhões de euros e a atual é de 60 milhões de euros na cotação atual, né, convertendo, dá 388 milhões de reais, valorizadíssimo o zagueiro Luiz Eduardo e não poderia ser diferente por toda a qualidade desse jogador. Bom, outro assunto que eu quero tratar com vocês é a situação do Pedro. O Pedro está afastado no Flamengo. O Pedro já vem atuando pouco, foi reserva no Super Mundial, embora tenha atuado e ganhado um tempo até significativo. O Pedro não vem se dedicando. E o Filipe Luís vinha protegendo o jogador, mas resolveu abrir o jogo numa entrevista coletiva muito forte após o jogo do Flamengo contra o São Paulo na tarde deste sábado. Olha só o que falou o Filipe Luís antes da gente abordar a possibilidade ou não dele jogar no Grêmio. O Filipe Luís disse que ele tem problemas, né? O Pedro tem problemas com a diretoria, com o clube, mas que não poderia ter acontecido o que aconteceu, que é os problemas
se tornando um desrespeito nos treinamentos. Desrespeito, portanto, com a comissão técnica e com o grupo de jogadores. O Felipe Luiz disse que por um tempo abafou o caso, mas que perdeu a paciência com a postura do jogador e por isso resolveu externar. O jogador saiu antes do treinamento em um dos dias da semana, antes de terminar a atividade ele abandonou o treino, não se dedica minimamente nos trabalhos diários. Ele disse que os dados, além da observação, né, do treinador, que já é natural, os dados do GPS apontam que ele é o último em todos os quesitos, em todos os treinamentos da semana, comparando com os outros atletas do elenco. O Felipe Luiz, aspas para o Felipe Luiz, comportamento lamentável, beirou o ridículo. O Felipe Luiz disse que ele tem problemas com o clube, por isso não é de agora que ele vem treinando mal, mas que não justifica. Aspas de novo, rompeu um princípio básico que é a cultura de treino. A atitude dele nos treinos foi uma falta de respeito. Bem forte, né? Bem forte. O Felipe Luiz até deixou as portas abertas para um possível reaproveitamento do jogador, para ele ser incorporado, jogar, ganhar minutos, até ser titular, mas isso mediante a um reconhecimento do atleta dos erros que cometeu, pedido de desculpas de forma geral, até mesmo para a torcida, e também, óbvio, né, o mais importante, uma mudança de comportamento. O Felipe Luiz vive essa situação no Flamengo e é óbvio que eu recebi várias mensagens da torcida do Grêmio perguntando: e o Pedro? Aliás, o Pedro vive essa situação, né? E o Pedro? E o Pedro? Será que não poderia vir agora com o Marcelo Marques? Vazou uma conversa de WhatsApp nos últimos dias de um dirigente do Flamengo falando sobre a possibilidade, sim, de saída do Pedro de lá. E ele diz que esperaria cerca de 27 milhões de reais. Se alguém bancasse 27 milhões de reais, daí os 14 milhões de euros, poderia levar o Pedro. Eu não sei se o Marcelo investiria tanta grana em apenas um jogador. E mais do que isso, pergunto para vocês, vale a pena contratar um jogador que está tendo esse comportamento? Ele tem muita qualidade, isso é inegável, indiscutível a qualidade do Pedro, né, como ele é um jogador que tem uma facilidade para fazer gols, né, ele é extremamente decisivo, mas vale tudo isso? Será que vale a pena pagar? Será que ele viria com fome de mostrar, de correr, de jogar? Se nem no Flamengo ele está tendo essa fome? Acho difícil, gente. Acho difícil. Agora, nesse momento, o vídeo anterior do canal eu falei sobre o Marcelo estar avaliando daqui a pouco ajudar em alguma contratação o Guerra nessa metade de ano. Agora, com o Pedro, nenhuma chance. E até o final do ano essa situação do Pedro vai se desenrolar de outra forma, né? Ou o Flamengo vai conseguir corrigir os rumos e ele vai ser reaproveitado, ou o Flamengo vai negociar com alguém, provavelmente com a Europa, ou com a Arábia, alguém que consiga pagar o que o Pedro ganha e principalmente o que o Flamengo está pedindo. Então, gente, é possível, Pedro? Eu vou dizer para vocês que não é impossível, mas nesse momento esse nome não é trabalhado, não é discutido dentro do Grêmio, né? Muito menos dentro da atual direção, mas também não é discutido pelo Marcelo Marques, que obviamente gosta do jogador como todo mundo gosta, todo mundo acha um grande jogador, isso é óbvio. Agora, o Marcelo não trabalha com a possibilidade nesse momento de contratar o atleta que estava vivendo esse momento bem turbulento lá no Flamengo. Bom, para a gente fechar o vídeo, a gente precisa falar sobre o time do Grêmio, mas de uma forma mais específica o atacante que o Mano está escolhendo, né? Porque ele não tem o Bright White com desconforto, desde o jogo contra o Juventude, é mais sério do que se imaginava, nem para o jogo contra o Cruzeiro de hoje, nem para o jogo do meio da semana contra o Alianza Lima. E o Arezzo deve ser o escolhido pelo Mano, tá? Porque, pelo menos, os indicativos dos últimos treinamentos apontaram isso. Foi o Arezzo quem treinou como titular. Essas são as informações que acabaram vazando dos bastidores do Grêmio. Arezzo sendo escolhido pelo Mano mais uma vez, ganhando pelo menos mais uma oportunidade. Ele que vive essa situação complicada, né? Muitos pedidos para deixar o Grêmio, jogar no Peñarol, o Grêmio notificando o Peñarol, inclusive na FIFA, como assédio, né, que o Clube Uruguai está fazendo, né, entrevistas também, o Grêmio muito incomodado com essa situação e pode ser meio que o bola fora aí do Arezzo, vai ganhar uma oportunidade para ver se dá conta do recado. Contra o São José ele não foi bem, até sofreu um pênalti, mas nada muito mais do que isso. Enquanto o Arezzo ganhará mais uma oportunidade, o André Henrique deve ser reserva, mas muito provavelmente entrando no decorrer da partida. Eu preciso mandar os abraços que eu prometi. Antes eu quero te dizer que esse conteúdo tem a força de Matiello Corretora de Seguros, que é o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, uma empresa de confiança, que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Então fala direto com o proprietário Matiello no telefone que está na tela, faz uma cotação sem compromisso,
quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros é de confiança. E outro patrocinador aqui do canal é o Crepe do Alemão, que é o melhor disparado do Rio Grande do Sul, isso eu te garanto. Eu sei que tu já comeu crepes por aí em vários lugares, mas nada se compara, isso eu te garanto, com o Crepe do Alemão. Se tu vai a Torres, tu vai passar por Torres, perto de Torres, vai no Crepe do Alemão. A mais bela praia gaúcha tem o melhor crepe, fica na Avenida Beira Mar e o telefone da teleentrega tá na tela, Crepe do Alemão. 7 abraços antes de encerrar. Lucas Bolzan, meu amigo, comentou em um dos vídeos aqui do canal. Grande abraço, Lucas. Grande advogado, conselheiro do Grêmio, mora lá em Osório, é parente do Romildo, né, do ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Daniel Junqueira, Águas Claras, Robinson, São Lourenço do Sul, Tárcio Soares, Brasília, Distrito Federal, Jonathan Ferreira, Caxias do Sul, Adalberto Cordeiro, Clevelândia, Paraná, e Alfeu Farias, Mauá, São Paulo. Um abraço para essa galera, deixa o teu nome, teu sobrenome, a cidade onde tu acompanha e também o país, e no próximo vídeo eu também te mando um abraço, beleza? Até o próximo conteúdo.